Adquirendo Exu, Exu, cabi, cabi. 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 Bom, eu sou Ifá Talabi, Júlio César, sou sacerdote do culto de Orumilá Ifá, sou Babalaô. Estou falando aqui do Ileifá Orixá, Oxeu Oturá, Círculo Xamânico Esfera Divina. Então vamos fazer uma sequência de palestras em atendimento e resposta à contrapartida do processo da Lei Aldir Blanc, o auxílio emergencial, em atendimento aqui à Prefeitura de Maricá, na pessoa do Fabiano Horta. Já deixando meus agradecimentos ao prefeito. Então, vamos falar sobre Orixá, Ori, Ossá. Ori nós entendemos como sendo uma partícula divina que existe em tudo, em tudo. Tudo que veio para a Terra tem Ori, ou seja, uma partícula divina que torna divino tudo que existe por aqui. E essas ligações, esse reconhecimento que a gente faz de alguma coisa, você é reconhecido pelo divino. Então, às vezes é uma coisa animada, às vezes você conhece uma pessoa, então Ori, Ori. E às vezes você olha para uma pedra e se encanta. E Ori, você desperta o divino daquela pedra e ela, mesmo não estando animada, ela tem ali a parte divina dela preservada. Então Ori é essa partícula divina que existe em tudo. E Ossá, que é o poder de Deus. Então, Ori-Ossá, ou como nós conhecemos, Orixá, é exatamente o reconhecimento da partícula divina em tudo que há, sob o poder de Deus. Essa é a religião de culto aos orixás, em que os elementos da natureza são reconhecidos. Os orixás nada mais são do que agentes do mundo natural. O vento, as montanhas, o fogo, o mar, a terra. Vamos começar por Exu. Exu é um orixá assim com corpo dinâmico. Ele é a vontade de Deus. Ele é a manifestação da vontade divina em todo o ambiente. Então Exu está em todo lugar, porque a manifestação da vontade de Deus está em tudo. Exu ele é responsável pelo campo de ligação, pela intercomunicação das coisas. Então uma coisa que reconhece outra, essa intercomunicação, essa comunicação que se estabelece, já é a ação de Exu. Então nada existiria em comunicação com qualquer outra coisa sem a existência da vontade de Deus, Exu. Exu ele é o entregador. Para nós aqui da religião de Ixexé, religião de culto ao orixá, ele é o entregador de ebó, ele que faz as oferendas, ele é o CEP universal das coisas. Mas ele é o entregador de tudo, fora o entregar das coisas religiosas, ele é o entregar das coisas sociais, das coisas funcionais, ele está no cotidiano, na vida de cada um. Exu tem um campo que tenta esclarecer um pouco sobre ele. Exu é o que você quiser que ele seja. Veja, ele é o próprio Deus. Então o que você quiser que Exu seja, ele será. Se você acha ele bonito, bonito, feio, feio, divino, divino, maligno, é de cada um. Então Exu ele tira as coisas da sua inércia para preparar para a comunicação, para a conexão. Então as coisas têm que sair da inércia. Exu é o movimento. Exu é representado pelo fogo. E ele, quando ele tira a coisa da inércia, já chama um outro orixá, que é o Ogum. Ogum ele é inteligência, ou seja, quando você sai da inércia, a inteligência já vem mobiliar esse movimento. O movimento ele já sai com inteligência. Ogum é confundido com o progresso das coisas. Não, ele é a inteligência, que necessita de mais inteligência, é retroalimentada. Uma inteligência puxa outra. Então todo movimento, conforme ele vai progredindo, ele necessita de mais inteligência, que é o que nós entendemos como evolução de tudo que acontece. E Ogum ele acompanha todos esses processos, ele abre os caminhos. Ogum, o potencial dele é o ferro. Ele guia a mão dos médicos, ele é o ferreiro, ele é evolução. Durante muito tempo, Ogum foi o deus da agricultura na África, por ele estar envolvido diretamente nas ferramentas que eram desenvolvidas a partir do ferro para o cultivo da terra. Hoje ele volta ao seu lugar. Em quase todos os lugares ele é reconhecido como o deus da guerra, porque fabrica armas de guerra. Não. Ou ele não gosta de guerra. Ele só lembra, se houver guerra, tem que haver sangue.
Então, todos que aquele que adentrarem pela guerra tem que ficar bem cientes disso. Ogum, ele é abrir os caminhos, ele é a inteligência. Ele guarda uma função primordial, porque ele é o guardião do Ori, determinado pelo próprio Olodumare para guardar o corpo de Deus em cada um de nós, essa partícula divina. Então nada pode ofender a nossa parte divina, porque tem um indestrutível Ogum lá nessa guarda. E Ogum já joga no outro orixá, que é Oxóssi, que é a caça, o caçador, o objetivo, o motivo. Então você sai da inércia, entra em movimento e o motivo tem que ser aprimorado. O processo de caça, o processo do caçador vai ser desenvolvido. E é esse ambiente que detém esse campo de domínio desse orixá, Oxóssi. O ambiente da procura, da melhor maneira, da maneira certa, da confecção certa de se chegar ao objetivo. O estudo, o manejo, o desenvolvimento, Oxóssi. E aí a gente entra numa família imensa de orixás, que aí vamos começar por Obatalá. O orixá é líder do panteão dos orixás, Obatalá. Ele é o consciencial, ele é a consciência do planeta, por exemplo. O planeta Terra, ele está envolvido por um extracorpóreo que é a sua consciência, é a sensação. E nós também, ele está localizado na nossa cabeça, mas é a nossa consciência que ela é extracorpórea, ela tem alcance, contaminação, ela chama coisas, ela atrai coisas, ela coloca coisas à disposição. A nossa participação extracorpórea, as nossas sensações, elas estão além do nosso orgânico. E o Obatalá é responsável por esse campo de consciência. Ele é o Alabaxé, ou seja, ele possui o axé divino, o poder do axé, da vida, da cura. Ele é o que sai do pano branco. Obatalá, o rei que sai de dentro do pano branco. Está responsável aí pelas nossas questões de honra, os nossos processos de desenvolvimento humano como ser humano, o que fazemos para a nossa comunidade como humanos. Ele é acompanhado por Iemoja, Iemoja, a mãe senhora dos filhos peixes. É a rainha de todas as águas, Iemoja. Ela é responsável pela transposição do conhecimento fundamental para a sobrevivência do planeta e suas espécies. Ela é o conhecimento ancestral que encontra na figura da mãe a perfeita concepção de Iemoja, porque é aquela que pega o conhecimento anterior, conhecimento ancestral, e transpõe para o seu filho, leva para o seu filho. Que é o que toda mãe faz naturalmente, o que aprendeu com a sua mãe, ensina o seu filho. E esse conhecimento é fundamental para a manutenção da nossa raça. Então as mães, Iemoja é sempre lembrada pela figura das mães, mas por esse motivo. Iemoja, ela trafega com essas partículas de conhecimento sobre outro orixá, chamado Iroko, que é o tempo. Então, independente de como isso acontecerá, o tempo é um facilitador para que essas partículas de conhecimento sempre apareçam na hora certa, sempre de tempos em tempos. Um conhecimento para uma raça, para uma nova tecnologia, para um novo... Mas é um conhecimento antigo, somente renovado, as ações de Iemoja. E vamos chegando ao orixá da riqueza, a Jessalunga, que mora assim na divisa entre o céu e a terra, daquele infinitozinho entre o céu e a terra, quando o céu encontra o mar, a gente olha lá no fundo. Mora um orixá que é responsável pela riqueza, a deusa da fortuna, que é também a guardiã de um lugar onde todas as coisas entram do céu para a terra. Então ela mora na nossa língua. Então a nossa língua é a produtora dessa riqueza. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos pela polaridade que isso alcança. Então uma coisa de boa qualidade, ela alcança polaridade positiva e boa riqueza. Uma fala de má qualidade, ela alcança polaridade negativa e alcança a riqueza da pobreza. Então a nossa missão é manter assim em ordem a nossa palavra. E chegaremos ao Olokun, o primeiro ponto de sabedoria divina e ordem divina, que tudo tem o seu ponto liga e desliga, a inconsciência. O Olokun, ele é a inconsciência, ele é a profundidade de tudo.
Então a nossa sabedoria ela também tem limites. Então, por exemplo, quando nós chegarmos a ofender a criação ou botar em risco a criação pela nossa inteligência, os nossos pensamentos, o nosso pensamento é simplesmente desligado, que nós entendemos como insanidade. Tem um setor que um Deus também já está apropriado para tomar conta desse lugar. Olocum. E vamos avançar pela família de Xangô. Xangô Olocossô, Xangô Obacossô, o rei não se forcou. Tá? Xangô são os olhos de Deus. Tá? É o reino de Oió na África, muito conhecimento. O Alafim de Oió detém os conhecimentos, detém a direção dessa família, que são os conhecimentos da África preservado. Então o reino de Xangô é muito rico de conhecimento. Xangô ele é responsável por trovões, por raios, ele é a montanha, representando o tamanho desse orixá e a dureza dele, e o do alto que ele olha as coisas. Ele é responsável pelas relações humanas, ele está entre obrigações e direitos, fazendo a lembrança das obrigações e direitos que detém cada relação. Toda relação ela tem que ser regida por esse sintoma, e esse sintoma é o próprio Xangô. Xangô ele é o alaqueta, ele é responsável por todas as coisas de grupamento, né? Casamento, família, grupo de amigos, leis, coisas de axé. Tudo que se forma em grupo tem a observação de Xangô exatamente para obrigações e direitos. E ele está nos raios e trovões. Ele é ladeado por forças femininas. Oiá, que está à sua frente, Orixá, que tem esse nome Oiá, aqui somente conhecido por Iansã, mas é o cumprimento desse Orixá, Iansã Messã Orum. Oiá, a mãe dos ventos e dos 9 Oruns, né, os 9 espaços sagrados, as 9 dimensões da Terra, onde também tem seus filhos egunguns. Nós chegaremos lá. Oiá é responsável pelo sintoma da liberdade. Ela traz para nós a lembrança dessa liberdade, mas liberdade num nível de complexidade. A liberdade cultuada pelo processo que você tem de não se deixar aprisionar, não aprisionar nada e não se aprisionar. Então, 3 vértices distintos para que você compreenda a liberdade. Ela encarna os ventos, a própria liberdade, o vento, mas faz domínio das coisas de Xangô, das tempestades. Ela é a centelha também, então ela faz domínio das tempestades elétricas, dos trovões, dos raios, dos ventos. É um orixá bastante e responsável pelos nossos ataques. Ela é a Oiá, a mulher mais braba que o marido, mais braba que Xangô. Ela é responsável pelo ataque, e responsável pelo nosso ataque das coisas. E ele é ladeado também por Oxum, uma das forças femininas de Xangô. Oxum é o útero mítico sagrado, né? O útero de Deus aqui na Terra. E ele é responsável também pela nossa manha, pelo nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser é esse orixá que impõe a gente. Esse jeitinho exclusivo, único, indivíduo, né? É o nosso jeito. Oxum é responsável por todas as coisas sensoriais da cópula, com o objetivo de reprodução. Então ela está representada pelas cachoeiras, pelas fontes nascentes do país, do planeta. E a riqueza também, a Oxum é a dona do ouro, então é as coisas douradas, e da sensualidade da mulher. Isso, está bem colocado. E Obá, que é a terceira força feminina de Xangô, que é a sua retaguarda. Obá é um orixá que veio para a companhia de Xangô. As lendas, né, os itãs, são formulados para o nosso entendimento. E um itã fala sobre Obá ter sido convencida a servir uma sopa de orelhas para Xangô, que ele gostaria. Mas na verdade Xangô tem ojeriza mutilados. Logo que na apresentação já deu problema. E Xangô condenou Obá a viver eternamente às costas dele para que ele não tivesse que olhar. Então Obá ela está condenada a ser a retaguarda de Xangô. E ela é a retaguarda de todo ser humano. É o orixá que mora na nossa retaguarda, Obá. Uma orixá valente, ela é a líder de uma sociedade feminina muito feroz na África, que são as Amazonas femininas, né, as Amazonas africanas, que é a sociedade Yagbá.
E chegamos aí à família de Obaluayê, que tem assim a progenitora, a Nanã Buruqui. Nanã, ela é o próprio barro. Esse barro cedido a tudo que aqui está. Então, tudo é barro, argumentado de alguma forma. Por exemplo, eu sou barro, mas estou no argumento de um ser humano. Mas ao barro retornarei. Ao meu falecimento, meu corpo será restituído à terra e se incorporará, se voltará ao barro. Então, tudo aqui está, de alguma forma, sob um argumento. Mas ao barro retornará. E tudo é barro, tudo será incorporado pelo barro novamente. E, então, Nanã é essa lembrança permanente de tudo ser barro. Tudo ser barro. E ao barro retornará. E essa família começa com Obaluayê, que é o mestre das curas e doenças. Obaluayê, ele rege esses setores. Tudo que irá ficar doente e tudo que se cura. Então ele é uma semente, ele é uma sensação, ele é uma germinação, ele é uma incorporação. Todos os males ou os males estares do nosso organismo são a presença de Obaluayê, ele é presente em todos. Um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um mal-estarzinho, uma pressão que baixou, é a presença de Obaluayê dando um sintoma ao nosso organismo para que o nosso organismo converse conosco e nos auxilie dentro do nosso ambiente social, ou seja, o nosso organismo ele está sempre à frente do ambiente social para que a gente se projete da melhor maneira. E tenha um comportamento, ou seja, avisado, quem ouve seu corpo, ouve assim o ambiente social. O Obaluayê está responsável pelo sistema de repetição das coisas. Então uma fruta que sai, um fruto que cai da árvore, gemina, nasce uma árvore de novo. E essa árvore gera um fruto, e esse fruto cai no chão e gera uma árvore de novo. Essa repetição, esse ciclo interminável das coisas é uma regência de Obaluayê. Ele tem como irmão também o Xumaré, que é o religare. É a religação com Deus, um ambiente necessário a todo momento na nossa vida. Em algum momento, algum estágio da nossa vida, a gente precisa de estar ligado a Deus. E quem faz esse religare é o próprio Oxumaré, que é o encontro do Dan, a cobra de duas cabeças. Mas é a cabeça social e a cabeça religiosa que se encontram para o movimento, para a prática da espiritualidade. E ele tem o Ossan, o manto verde. Esse manto verde. Ossan é uma árvore? É uma árvore. Ossan é uma folha? É uma folha. Ossan é uma floresta? É, Ossan é uma floresta. Ossan, ele é todo esse manto verde, ou pelo menos a magia que está envolvida em tudo. A magia da floresta, que também acompanha a magia de uma folha. E o poder desta folha, o poder desta planta, o poder desta floresta, que pode ser despertado. Ou seja, o sonho é a lembrança de que a floresta anda numa folha. Ninguém anda desacompanhado, nós somos uma folha. O comprimento dele faz bem lembrança disso. Eu sonho, eu sou folha, eu folha, folha eu sonho, folha eu sonho. E o sonho é responsável por essa magia dessa comunicação do mundo vegetal com o mundo animal que nós pertencemos, o mundo humano. E também o Oxóssi, que já foi falado, que é a caça, que é um dos filhos que compõe essa família. Tá? E nós vamos invadir aí o terreno de Onilé, o planeta. Este orixá lindíssimo, né? Um orixá assim que a gente tem que parar e pensar um pouco. Tudo que a gente ama está sobre esse planeta. Nossos pés, nossa sensação de estabilidade, nossa posição de ficar em pé. Nós andarmos por aí, nós estamos fazendo sobre uma descrição imensa deste orixá. A gente nem nota a grandeza desse orixá. Tudo que a gente ama, tudo que a gente vai se alimentar, tudo que a gente bebe, todas as pessoas que amamos, tudo é nutrido por esse planeta. Esse orixá. Que nos empresta essa sensação de vida, de dinamismo, de impossível de cumprir todas as coisas desse planeta. Você chega um momento da sua vida que você vê, pô, não tem tempo, não tem como andar tudo isso, não tem como eu ver tudo isso, não tem tempo que seja suficiente para mim conhecer esse orixá chamado Onilé, a Terra. A grandeza desse orixá e a potência dele, que significa na minha vida. E em algum momento ele guardará você, guardará todo você. Tudo que você pensa que você é,
será guardado por Unilé em algum momento. Nós vamos cair aqui no orixá, que acompanhou tudo esse tempo todo, que é o próprio tempo, um orixá chamado Iroko. Um tempo bastante difícil de você observar, porque ele não é uma linha plana, ele não é uma coisa radical ao extremo de ser reto. Não. Vamos imaginar um círculo. E o tempo é um ponto de partida de onde você sai e você vai olhar a mesma coisa por diversos perfis até você completar a sua missão. Então esse orixá, ele pode ser a sua vida e pode ser cada coisa que você vive. E você está ali convidado para observar os perfis desse ambiente que você por acaso se interessou. Iroko, o orixá, que ele é o tempo em partículas. E você vai dar a ligação que você achar conveniente para fazer o entendimento deste orixá. E logo a seguir nós vamos entrar na ancestralidade, que ela tem duas representações. A ancestralidade terrena, das coisas materiais, né, que é essa vida que nós vivemos, ou todas as vidas que você viveu, passam por esse portal. Esse conhecimento adquirido numa vida, ele é deixado neste portal chamado Egungun. Então tudo que viveu na Terra passou por esse portal. Um portal em que o conhecimento é deixado. E você leva você. Deste portal você leva a sua essência verdadeira. Para você ter um tempo de apreciação da sua pessoa pela experiência que viveu. Então o Egungun, ele é um campo obrigatório para o ser vivente que deixa a Terra. E esse conhecimento, ele é destacado para uma apreciação, para verificar em que níveis de evolução você praticou o seu próprio Ori. Dentro de Egungun tem outros setores também, que é o Abiku, que são as energias, né, que encarnam algumas pessoas para uma vida mais curta. Tem a Egbé, que é o seu duplo no céu, e também as sociedades que você compõe, ancestrais. É um setor assim bastante difícil de compreensão, principalmente pelo modelo cristão, que ele está assim num ambiente muito mais tecnicista do procedimento da vida, uma observação mais técnica dos procedimentos da vida, como deve ser a vida, como é que você aproveita, como é que você acha que seria o comportamento divino na apreciação de uma vida em excelência. E você tem a ancestralidade divina, Yami ou Xorongá, compostas, Yami, o seu ser divino ancestral. Lembrando, você é o último Deus em repetição, você é o seu Deus. Em todas as existências você veio repetindo o seu Deus. Nós somos descendentes do nosso Deus, até essa última repetição. Então você é a última repetição de Olodumare, na sua máxima capacidade de ser. Então, o campo dos orixás, eles tendem a nos explicar a origem desses processos. Dentro da família de Oxum, existe Ibede, que é a dualidade humana, que está aqui deixada nesse módulo externo, para que se observar, que você, independente da sua maneira de observar a coisa, independente do radicalismo com o qual você observa tudo, independente das predeterminações com que você escolhe as coisas, o seu campo de observação, a sua inteligência está mantida. Então a dualidade, ela está prevista na raça humana. Você ser dual. Herê, uma energia infantil que se sobrepõe ao tempo, está tão... Herê é uma energia tão nova que ainda não aconteceu, é o futuro. É a energia da infantilidade que veste a roupa da criança, mas ela é muito mais nova do que qualquer coisa que você imagine, porque ela ainda nem aconteceu. Então, você pode observar que a parideira deste lugar, o útero mítico de Deus, ele também tem essas propostas de observação em que a intolerância, a geminação do não entendimento ou a escolha de cada um querendo se sobrepor à escolha do outro,
tá dentro desse perfil da dinâmica das coisas. Fica aqui o aviso, o recado, do tempo das coisas, né? Como é que as manifestações culturais e como é que o entendimento de cada raça pode deixar uma outra raça encantada, em vez de enraivecida. Uma parte de nós brasileiros somos encantados pela cultura do orixá. E outra parte não, outra parte é cristã. Eu vejo que essa convivência ela pode ser pacífica pelo entendimento que se faz de cada Deus. Eu entendo perfeitamente aqueles que adoram, amam, respeitam e elegeram Jesus Cristo como seu guia. E não tenho nem como combater essas pessoas. Como eu vou? Eu, historicamente, tenho meus pontos de vista a respeito do assunto, mas de uma maneira religiosa, estou extremamente respeitoso ao assunto. E assim como também vejo a minha religião, às vezes, fora do objeto do respeito. Eu sou um adorador de orixá. E tenho motivos, tenho inteligência para fazer as escolhas necessárias e vejo que pessoas que com as suas inteligências e o seu direito de ser também fazem escolhas pelo orixaísmo. E deixa a mensagem que o orixaísmo é braços abertos para um grande abraço, sempre apostos para qualquer que precise de nós, sempre a boa palavra, a boa prática, a vizinhança. Nós somos responsáveis por esse planeta, somos guardiões. A nossa religião, a nossa maneira de viver, ela é imemorial, ela não é uma novidade que tem 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos. Nem é o alcance das religiões maometanas que abastecem todas as outras religiões. Não, a nossa prática, o orixaísmo, ela é anterior a este pensamento. Nós somos os verdadeiros guardiões desse lugar. E pela prática do naturismo. É o naturismo. Então, o amor ao planeta Terra. Axé. Fica a minha mensagem do grande abraço a todos.